Graça e paz, queridos. Eu sou a Débora Viana e nós estamos caminhando juntos nessa série, estudando o livro Temperamentos Transformados de Tim LaHaye, como Deus pode transformar as falhas do seu temperamento. Hoje nós vamos ver a primeira característica do temperamento sanguíneo, que é o impulsivo. E nós estamos estudando a vida do discípulo de Jesus, Pedro. Quando André levou a Jesus seu irmão sanguíneo, Simão, este parecia bem longe de se tornar um futuro líder espiritual. Pelo contrário, era apenas um pescador barulhento, profano e genioso, cujo traço mais evidente era a impulsividade. Quando agia, fazia-o de imediato, como dizem as Escrituras. Quando um diálogo ia cessando, era ele quem continuava. Falava pelos cotovelos. Era chamado o que fala pelos discípulos. As palavras, então disse Pedro, são introdutórias de mais expressões do que a soma total das falas de todos os outros discípulos. Quando o Senhor chamou a Pedro em Mateus 4:20, sua pronta reação foi, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Quando as viagens de Jesus levaram os discípulos para perto da casa de Pedro, este impulsivamente convidou a todos para comer e dormir ali, não levando em consideração o fato de sua sogra estar doente. Confere Marcos capítulo 1, de 29 a 30. Porém, como acontece tantas vezes na vida de um cristão sanguíneo, o Senhor Jesus se interpôs, curando milagrosamente a mulher que passou a ajudar a esposa de Pedro a servir. O temperamento impetuoso de Pedro é visto com clareza na noite em que Jesus andou sobre o mar. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Confere Mateus capítulo 14, 28 e 29. Quem a não ser um sanguíneo impulsivo, até um tanto infantil, iria querer deixar segurança do barco e andar por cima d'água? Essa história ilustra também uma tendência comum, porém menos notada. Apesar de sua valentia e coragem aparentes, em geral, o sanguíneo é bastante medroso. Salta sem olhar, mas logo fica apreensivo quanto às consequências do salto. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Depois de alguns passos na água, em vez de olhar para o Senhor, reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Essa característica do sanguíneo de saltar antes de olhar e depois tremer com as possíveis consequências mudará quando o Espírito Santo transformar sua vida. Ele se tornará pacífico, terá domínio próprio e esperará no Senhor em vez de correr desesperadamente em todas as direções. Em lugar de tremer, manterá seus olhos fixos em Cristo e nas circunstâncias em que se encontra. Quem vê a situação terá suas dúvidas, mas Pedro é um bom exemplo do que se deve fazer quando duvida, quando tem ansiedades ou temores tomam conta. Ele chamou: Senhor, salva-me, e Cristo salvou. Não devemos ser demasiadamente severos com a atitude incrédula de Pedro nessa ocasião. Ao menos ele teve fé a ponto de sair do barco e entrar no mar impetuoso. Foi mais do que os outros discípulos fizeram, e alguns deles teriam lucrado se tivesse um espírito mais audacioso. Uma das explosões de Pedro nos oferece um vislumbre cheio de humor quando seu constante impulso para falar. Na posição de um dos 3 discípulos preferidos, Pedro, juntamente com Tiago e João, foi com o Senhor ao monte da transfiguração. Jesus foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol. A esses 3 homens foi dado o privilégio de ver a glória divina do Senhor brilhando por meio de sua humanidade. Então apareceram Moisés e Elias, 2 dos homens mais respeitados da história de Israel, conversando com Jesus.
incontrolavelmente comovidos, como nos relata a Bíblia. Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mateus 17, de 1 a 13. Sempre que um sanguíneo não sabe o que fazer, ele fala: é certo que romperá qualquer período de silêncio tenso com palavras, por vezes ditas na hora errada, desnecessárias ou até mesmo inconvenientes. Esse foi o caso de Pedro. Ninguém havia perguntado, porém ele já veio com uma resposta. Se houve uma hora em que se devia manter a boca fechada, essa foi uma delas. Mas Pedro não se sentiu envergonhado. Ele tinha que dizer algo. Então falou inadvertidamente: Senhor, é bom estarmos aqui. Não é um exemplo clássico? Ali estava ele desfrutando o raro privilégio de ver 2 homens que haviam morrido cerca de 1000 anos antes e disse: é bom estarmos aqui. E isso não bastou. Nosso tagarela impulsivo prossegue sugerindo que façam 3 tendas. Não lhe ocorreu que os espíritos de homens mortos não precisam de tendas e que permanecer no cume do monte faria malograr o propósito de nosso Senhor em vir ao mundo. Sei que as intenções de Pedro eram boas, geralmente o são, mas nada muda o fato de que suas ideias impulsivas e impensadas são frequentemente mal dirigidas. Nessa ocasião, ele estava tão enganado que o Deus Todo-Poderoso falou dos céus essas palavras: Este é o meu Filho amado de quem me agrado. Ouçam-no. Pedro deveria ter escutado e não falado. A ilustração mais conhecida da impulsividade de Pedro deu-se no jardim do Getsemane. O Senhor Jesus acabara de beber do cálice da nova aliança em seu sangue e estava pronto a se oferecer em sacrifício pelos pecados do mundo. Uma multidão armada de espadas e archotes, vinda de partes de sumo sacerdote, fariseus e oficiais do povo, surgiu para prendê-lo à força. João nos conta que Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. João 18:10. É claro, Pedro era pescador, não esgrimista. Provavelmente apontou para a cabeça de sua vítima, mas ou o homem se abaixou ou Pedro não tinha prática, por isso só lhe cortou a orelha. Mateus explica a razão da atitude de Pedro quando Jesus perguntou: Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Confere Mateus 26:53. O problema de Pedro era que ele não pensava. Os sanguíneos, por natureza, agem, não pensam. Quando pressionados, têm de fazer alguma coisa. Essa falta de reflexão causa a perda de ricas bênçãos na vida dos sanguíneos. Por exemplo, quando Pedro e os demais discípulos lamentavam a morte do Senhor, algumas mulheres foram dizer-lhes que havia estado junto à sepultura, encontrando-a vazia, e viram um anjo que lhes dissera: Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Confere Mateus 28:6. Como era de se esperar, os 2 homens correram para a sepultura. João, sendo mais jovem, chegou antes, mas parou à entrada do túmulo vazio. Ao chegar, Pedro empurrou o companheiro para passar à sua frente e correu para dentro do túmulo. Ao contrário de João, que viu a evidência e creu que Cristo ressuscitara, Pedro saiu triste dali e confuso, pois suas emoções ofuscaram-lhe a percepção do óbvio que fizera de João um crente. Somente depois que o Senhor apareceu-lhe pessoalmente, foi que se convenceu de que Jesus tinha realmente ressuscitado. Outra história encantadora que nos revela algo da impulsividade de Pedro ocorreu no Mar da Galileia, depois da ressurreição de Cristo. João relata em João 21, de 1 a 11, a decisão de Pedro: Vou pescar.
Como da outra vez, eles pescaram a noite toda sem sucesso. Jesus fugiu na praia e mandou que os discípulos lançassem as redes do outro lado do barco. Obedeceram e de repente tinham tantos peixes na rede que não puderam içá-la. João exclamou: "É o Senhor." Quando Pedro ouviu isto, esqueceu-se dos peixes, pulou na água e nadou até Jesus. Tipicamente sanguíneo, deixou o trabalho inacabado quando encontrou algo mais atraente para fazer. Nós elogiamos Pedro por seu amor a Cristo nessa ocasião, mas ele deixou a tarefa para os outros terminarem, apesar de lhes ajudar quando chegaram mais perto da praia. Os sanguíneos não são preguiçosos, mas tendem a pular de uma coisa para outra. Tem pouca capacidade de concentração.